Antes da gente entrar no tema do vídeo, que é análise técnica baseada em evidência, eu queria te propor uma reflexão de 1 minuto, rapidamente, a respeito de como você atua no mercado hoje, né? E do tipo de comportamento que é esperado para que você tenha sucesso no mercado, e aí sim a gente já entra no tema rapidamente de análise técnica baseada em evidências. E a reflexão que eu quero te propor é o seguinte: para que você tenha sucesso no mercado, assim como para que a gente tenha sucesso em qualquer outra atividade na vida, nós precisamos ser uma pessoa funcional. E é essa reflexão de 1 minuto que eu quero te propor. Porque hoje você já é uma pessoa funcional nas outras esferas, nos outros campos, nas outras atividades da sua vida. Então você tem um trabalho, você tem uma profissão, você é uma pessoa funcional, responsável no seu trabalho, na sua profissão. Você tem uma família, você é uma pessoa funcional dentro do seu contexto familiar. Você tem amigos, você é um cara, um cara funcional dentro do contexto das suas amizades, você se relaciona com as pessoas, né? Então, todos nós somos funcionais na maioria das atividades cotidianas que a gente faz, seja no nosso trabalho, seja nas relações familiares, seja nas relações pessoais, nas relações conjugais, nas amizades que nós temos, né? Uma vez como adultos, nós somos adultos funcionais. E o que isso significa? Que em cada campo da nossa vida, a gente faz o que precisa ser feito para dar certo ali. Seja no trabalho, seja nas relações pessoais, conjugais, de amizade e assim por diante, né? Então, o fato é isso. Somos adultos funcionais. Você e eu somos adultos funcionais. E para que você dê certo no mercado, é importante que você saiba que você precisa também ser um trader funcional. E isso é uma loucura, porque o que eu mais vejo são as pessoas se transformando absolutamente. O cara é funcional na vida familiar, na vida profissional, né, no trabalho, na empresa, com os amigos, mas quando ele entra no mercado, ele se transforma numa outra pessoa. Ele deixa de ser funcional e começa a fazer verdadeiras loucuras, né? Seja loucuras financeiras, seja loucuras operacionais, loucuras de comportamento. Ele não consegue efetivamente seguir aquele ritual, né? aquela disciplina que faz dele uma pessoa funcional em todas as outras esferas da vida. Então no mercado ele fica disfuncional. E sendo disfuncional no mercado, ninguém vai chegar a lugar nenhum, sobretudo no mercado financeiro, que talvez seja um dos ambientes mais desafiadores, mais profissionais do mundo. É imperativo que você seja um trader funcional. Então, dito isso, né, só para a gente trazer a nossa cabeça para o lugar certo de reflexão aqui, nós precisamos ser, então, tão funcionais no mercado como somos funcionais em outras esferas da nossa vida, tá certo? E aí é importante a gente refletir o seguinte: muito bem, então precisamos ser traders funcionais. E o que é ser funcional no mercado, né? Se você está nesse vídeo que fala de análise técnica baseada em evidência, possivelmente você usa a análise técnica como ferramenta para atuar no mercado, né? Possivelmente você é um grafista. E esse é o primeiro ponto que eu quero bater aqui então. Para que você seja um trader funcional no mercado, é importante que você deixe de ser um trader achista e passe a ser um trader grafista. Então vou repetir. Deixe de ser um trader achista e passe a ser um trader grafista, né? Porque enquanto você não parar de ser um trader achista, você vai continuar operando aquele padrão de livro e tendo prejuízo na conta. Então, aquele padrão de livro, ele não está contribuindo em nada, né, para o seu sucesso no trade. E isso é muito interessante, que eu sempre vejo as pessoas, nossa, eu estou operando padrão de livro e tal, mas a conta está no negativo, a conta está em prejuízo, né? Então é importante que você vire essa chave de parar de ser achista e para ser um trader grafista, né? E o que é um trader grafista? Um trader grafista, e a gente vai desenvolver um pouco desse raciocínio, é o cara que vai seguir determinadas normas operacionais para que ele possa, então, extrair o melhor benefício da leitura que ele está fazendo ali no mercado, dos padrões que ele está identificando, dos indicadores que ele utiliza, né? É importante que ele tenha clareza do que ele está fazendo e a gente já vai falar um pouco mais a respeito dessa clareza e como que isso se transforma num comportamento funcional no mercado, né? E aí o que acontece? Eu acho que o principal desafio que as pessoas têm no mercado, e é muito recorrente esse tipo de reclamação, é a questão do fator emocional. É isso que tem mais peso.
E de fato é verdade, porque quando a gente olha para o emocional, né, para o desequilíbrio emocional que toma conta da maioria dos traders ali no momento do pregão, ele é o grande responsável pela maioria dos erros que o trader comete ali durante o pregão. Então a gente pode ver, pô, o cara está hesitando, falta de confiança, é uma questão emocional que ele está sentindo ali. O cara não conseguiu seguir o plano, mexeu no stop, encerrou uma posição cedo demais, né, de forma precoce, aí depois o mercado foi e andou na direção que ele esperava que o mercado andasse, né, não respeitou o risco, fez mais operações do que deveria fazer, inclusive alguns culminam até naquele famoso dia de fúria, que é quando perdem muito mais, aí trocam de fato os pés pelas mãos, fazem um monte de pataquada que não poderia fazer no mercado e acabam acumulando, infelizmente, prejuízos mais significativos, né? Mas tudo isso, todos esses tipos de erros, se você olhar, na origem desses erros nós vamos ter ali um problema de ordem emocional, né? E de fato, o emocional que constitui o maior desafio da atividade de trading. Então, é importante entender o seguinte, por que esses problemas emocionais surgem? De onde eles vêm, né? Se a gente parar para analisar um pouco, a gente vai concluir o seguinte, que a principal alavanca para o surgimento dos problemas emocionais é justamente a falta de referência objetiva, né? Então, quando você não tem uma referência objetiva, o seu cérebro não tem onde ancorar um pensamento, não tem onde ancorar uma ideia, você meio que fica ali perdido cognitivamente e dá espaço, aí abre as portas, né, para todo tipo de disfunção de ordem emocional. Então, por isso que eu estou tratando desses assuntos, fazendo essa introdução, para falar de análise técnica baseada em evidência, pelo seguinte, porque quando a gente muda a abordagem, né, para esse tipo de análise técnica que se baseia em evidência e não em achismo, e não em opinião, e não em leitura subjetiva, a gente consegue resolver todos os outros problemas. Então, resolvendo essa questão da objetividade na sua forma de operar, indiretamente você já está resolvendo todos os demais problemas, porque isso vai te dar a segurança, o conforto emocional, a estabilidade emocional que você precisa para que você, de fato, ataque cada um dos outros problemas, cada uma das outras variáveis, né? Então veja que interessante. Se você aqui, imagine como seria para você, e eu vou te dar um exemplo muito claro, um exemplo objetivo aqui. Imagine como seria para você sentar para operar agora se você conhecesse o comportamento exato dos últimos 5 anos em que o padrão que você opera se apresentou no gráfico. Todas as vezes que ele apareceu, o que aconteceu? Imagina que você tem aí nas suas mãos uma planilha, um relatório, né, que te dê essa informação. Não sei qual o padrão que você opera, mas qualquer que seja esse padrão, ou quaisquer que sejam esses padrões, imagina você ter aí na sua mão agora o seguinte, pô, tá aqui o padrão que eu opero, eu tenho aqui quantas ocorrências ele se apresentou no gráfico ao longo dos últimos 5 anos, dentro do time frame que eu opero, dentro do ativo que eu opero, então foram milhares de ocorrências que ele se apresentou, e o que aconteceu cada uma dessas vezes se você tivesse feito essa operação, né? Você está vendo ali centenas de ocorrências, milhares de ocorrências, né? Você se sentiria mais seguro para operar? Você se sentiria mais confortável para manter uma posição aberta? E o principal, isso ia te dar mais conforto emocional? Agora vamos imaginar, e quando você entra, por exemplo, num drawdown, você entraria e enfrentaria um drawdown com mais tranquilidade, sabendo como que aquele padrão já se comportou milhares de operações para trás? Qual que é o perfil médio ali do drawdown? Quantas sequências negativas é esperado que você tenha? Qual que vai ser ali a retração do seu capital, né? Com todas essas informações, você se sentiria mais seguro? Você se sentiria mais capacitado para operar? Né? E como que você imagina que isso ia repercutir nessas falhas que a gente falou antes? Você acha que você, com todas essas informações, ia continuar hesitando, ia continuar saindo do plano, ia continuar mexendo no stop, ia continuar encerrando uma posição prematuramente, não ia respeitar o risco? Eu acho que não. Eu acho que você tem aí elementos suficientes para confiar mais, elevar o seu nível de confiança, elevar o seu nível de serenidade, de tranquilidade para operar com calma no mercado, né? Por quê? Porque você está respaldado com dados, você não fica pensando,
né? Nossa, e se isso, e se aquilo? Não, você tem ali elementos evidentes, evidência empírica, dados, né? Fatos, um histórico robusto nas suas mãos para que você tome a decisão, para que você tenha, antes de tomar a decisão, para que você tenha respaldo para tomar essa decisão baseada em fatos e não em achismo. Então você tem uma evidência que você vai olhar para aquilo e aquilo vai te dar a segurança necessária para que você possa operar direito, dentro do padrão que você opera. Então, acho que isso é muito importante ressaltar. E aí, tem uma coisa que é importante destacar, que é o seguinte: a maioria dos traders acha que eles têm essas informações, mas eles não têm essas informações. E por que não tem? Isso é um outro assunto que eu não vou entrar agora, é um assunto sobre probabilidades, mas eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo aqui, vai aparecer um linkzinho ali que você pode clicar e assistir o vídeo que eu falo sobre isso, assim que você acabar esse vídeo aqui. Mas as pessoas acham que quando elas têm uma quantidade ali determinada de operações, por exemplo, eu tenho aqui o meu padrão e eu tenho aqui 50, 60, 30, 40 operações, tenho aqui 6 meses de backtest, isso é suficiente. Isso não é suficiente, isso é um placebo. Você ter 20, 30, 40, 50, até 100 operações daquele padrão que você opera, do ponto de vista de probabilidade, do ponto de vista estatístico, isso aqui não é opinião, é matemática, isso não significa nada, não tem nenhum valor. E é isso que você está ouvindo, discorde você ou não. É importante que aí você vai estudar matemática para saber do que eu estou falando, ou assista esse vídeo que eu vou deixar aqui para você, mas do ponto de vista estatístico, a amostra ela não tem significância estatística. Então, quando eu estou falando de poucos trades assim, e 100 é uma quantidade mínima de trades, pra você ter a noção, a gente que trabalha com trade quantitativo, a gente trabalha com longos períodos, aí centenas de operações, mínimo de 5 anos para poder ter um dado estatisticamente confiável. Então não adianta você vir com backtest de 1 ano, de 6 meses, de 1 ano e meio, porque estatisticamente isso daí é um placebo, não tem valor nenhum para a matemática. Não sou eu que estou dizendo, não fique bravo comigo, né? Mas isso é tema desse outro vídeo. Então, esse que é o problema. A maioria das pessoas acha que elas têm essa evidência. Não, mas eu opero baseado em dados. Eu tenho aqui 50 operações dos últimos 8 meses, 6 meses, 1 ano e meio e tal. Isso daí não é nada. E tanto não é nada que é muito comum a gente ver as pessoas pegarem esses backtests, né, nesses prazos mais reduzidos, e a hora que chega para operar aquilo na conta real, o negócio desmorona e nada daquilo que estava previsto no backtest acontece. Por quê? Porque o backtest não tem amostra estatística suficiente para ser confiável, né? Isso é importante que você saiba. Mas isso não é tema desse vídeo. O tema desse vídeo é que você precisa mudar a sua postura e adotar a análise técnica baseada em evidência, ou seja, baseada em dado, né, baseada em número, para que você tenha conforto e aí sim você se torne um trader funcional, um cara funcional no mercado, assim como você é funcional na sua vida e em todas as suas relações. Porque se você não for funcional, e você perceba que interessante, eu não estou falando de você ser trader de elite, igual eles falam por aí no Instagram, não estou falando de você ser trader profissional, de tesouraria institucional, não estou falando nada disso, né? Porque aí é outra conversa. Eu estou falando apenas de você ser funcional. O que é ser funcional? É fazer o mínimo que a atividade que você está se propondo a fazer requer para que você tenha algum sucesso nela. Porque não é razoável você pensar que sendo disfuncional do jeito que você opera, né, igual fazendo ali um monte de porra louquice no mercado, sem método para nada, sem evidência estatística confiável para nada, como é que você espera ter sucesso no mercado? Não é razoável esperar que você tenha sucesso no mercado assim, né? E eu acho que as pessoas, elas criam uma falsa expectativa de terem sucesso no mercado, mesmo fazendo tudo errado. Né? É muito curioso, né? Como que o cara imagina que ele vai ter algum sucesso no mercado fazendo tudo errado, né? Em qual atividade isso é esperado? Até se você vai vender pipoca na porta da igreja, na praça, você precisa fazer uma pipoca gostosa, né? O óleo tem ali a temperatura exata, você precisa ter a quantidade exata de sal que você vai colocar, ter ali o seu carrinho bem higienizado, bem posicionado, tem um monte de regras, tem um método para você vender pipoca direito, né? E como que o cara chega todo atabalhoado no mercado, totalmente disfuncional, e mantém a crença de que ele vai ter sucesso? Me parece uma loucura pensar dessa forma. Então, o raciocínio que eu queria, só a reflexão que eu queria trazer é essa. Para que você tenha sucesso no mercado, é preciso que você seja funcional, trader funcional. Não precisa ser profissional, não precisa ser de elite. Funcional, exatamente igual você já é nos outros campos da sua vida. E aí eu vou te dizer como é que eu te ajudo nisso. Até um tempo atrás, era praticamente impossível você ter acesso a esses dados nos padrões que você opera, porque isso não tem na literatura, né?
Isso precisa ser um organismo vivo, a gente vai no mercado e coleta essas informações exatamente do jeito que você opera, porque dentro da análise técnica você vai ter um monte de variações, então vai ter o cara que entra naquela mesma posição, mas ele posiciona o stop dele em outra posição, ou ele, ao invés dele entrar no rompimento de um candle, ele entra na abertura do outro, e ele vai mudando as regrinhas de acordo ali com o que ele entende que é o mais interessante para a situação, mas o que é importante a gente entender? Que há várias formas de operar. Você vai ver vários traders ali, olhando para a mesma situação, no mesmo gráfico, no mesmo ativo, no mesmo tempo gráfico, fazendo coisas diferentes, tendo visões diferentes. Então é importante testar o que você faz, e não as variações que está no livro, que você leu, mas você não pratica daquela forma. E era praticamente impossível a gente ter acesso a essas informações. Mas hoje isso é possível. E não só é possível, como é acessível para qualquer trader. E é esse exatamente um dos tipos de serviço que a gente presta por aqui. Você consegue me passar o seu padrão, ou me passar os seus padrões, né? Exatamente descrevendo o que é o seu gatilho de entrada, quais os filtros que você aplica, se é que você aplica algum, aonde que você costuma posicionar o stop, que tipo de alvo você busca, se faz parcial, se faz trailing stop, ou se não faz, se vai direto no alvo. Então você descreve exatamente para mim como que você opera, quais padrões que você opera, em qual tempo gráfico, em qual ativo, e aí eu vou programar isso aqui dentro das automações, e as automações vão fazer um processamento ali de milhares de operações nos últimos 5 anos, com dados reais do mercado, aqui no mercado local, no ativo que você opera, seja índice, dólar, qualquer ação, ou eventualmente até no mercado internacional, qualquer ativo que você quiser saber, a gente consegue fazer o mesmo exercício de simulação aqui também, e eu vou voltar com você com todas essas informações prontas, né, num relatório bem formatado, dizendo o seguinte, olha, quantas ocorrências os seus padrões tiveram nos últimos 5 anos, qual foi a taxa de acerto, qual seria o payoff disso que você opera, né? Dá para otimizar, não dá para otimizar, seria melhor mudar alguma coisa de posição que a gente diagnosticou, por exemplo, stop, encurtar alguma coisa ou alongar alguma coisa, não sei. Aí são os mais diversos ajustes que podem ser feitos, mas o fato é que eu vou te voltar com um relatório completo para que você tenha a segurança que você não tem. E eu vou te voltar com um relatório que seja estatisticamente adequado, que é diferente de te mostrar 50 operações, 100 operações de 8 meses, 6 meses, 1 ano e meio. Né? Te trazer uma coisa robusta. Para quê? Para isso virar um guia operacional para você. E ali você já vai saber o que você tem que descartar, o que você tem que parar de operar hoje, porque aquilo é furado, não dá dinheiro, e o que você pode continuar fazendo e de que forma você deveria continuar fazendo. Para quê? Para você trabalhar baseado em dado, para você trabalhar baseado em evidência, trabalhar baseado em número. No final do dia, qual que é seu objetivo? É você se tornar um trader funcional, assim como você já é funcional nas outras áreas da sua vida, porque é apenas sendo um trader funcional que você vai conseguir sucesso e performance no mercado financeiro. Né? Então, como é que você me aciona? Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, você clica nesse link, você cai direto no meu WhatsApp, a gente vai bater um papo, você vai especificar os padrões e eu vou te devolver todas as informações que você precisa para parar imediatamente de ser disfuncional no mercado, né, para parar de ter essa abordagem baseada em opinião pessoal, né, parar de ter uma abordagem baseada em achismo, para ter uma visão objetiva. Então, já que você gosta da análise técnica, né, é importante que você saiba o seguinte, o mercado não premia quem conhece mais padrões da análise técnica. O mercado premia quem opera os padrões que se provam funcionais no mercado, que se provam lucrativos no mercado através de dados, através de números. Então é importante que você valide o seu padrão ou os seus padrões antes de continuar operando, porque senão você vai ficar nesse loop infinito, né? E nunca vai ter emocional, nunca vai conseguir ter disciplina, porque o emocional está abalado, porque a confiança está abalada. No final do dia, a grande verdade é que você não confia no que você faz. E é por isso que você sente o que você sente, né? Então, manda uma mensagem para mim, vai aqui na legenda do vídeo, clica lá que a gente bate um papo, a gente valida os seus padrões, e você vai ver que a sua vida vai se transformar e você vai finalmente conseguir ser um cara funcional para buscar seus objetivos no mercado. Até o próximo vídeo.